Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É um privilégio e uma honra para mim poder aqui ser útil na vida de vocês de alguma forma. Então, espero em Jesus abençoar sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia e pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Espírito Santo, essa live é do Senhor, a minha vida também. E eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Se houver alguma palavra, gesto que forem equivocados, que eu não venha atrapalhar a tua entrega nesta manhã. Que o Senhor complete a palavra no coração dos meus irmãos que o Senhor quer trazer, Pai. Que em nome de Jesus, que traga entendimento novo, que traga uma visão nova, uma perspectiva nova, para que hoje, esse dia, seja marcado, Senhor, pela Tua presença na vida dos meus irmãos e por vitórias conquistadas por eles, em Teu nome. Amém. Bom dia, Elisama, que bom dia bonito, obrigada. Bom dia, Carlos, bom dia, obrigada. Tá sem áudio? Tá sem áudio para todo mundo? Ou tá todo mundo... Ou está... Tá todo mundo me ouvindo? Por favor, me dê um retorno aí, porque senão eu tenho que voltar e começar novamente, tá bom? Vai me dizendo aí se tá todo mundo certo. Se só um tiver sem o áudio, você vai sair da live e entrar novamente para ver se o áudio retornou, tá bom? Vê aí, por favor, me dê esse retorno. Beth, bom dia, Eliane, bom dia, José Maurício. Sejam bem-vindas. Di, bom dia, obrigada pelas rosas. Lourenço, que mais aqui? José Beraldo, meu tio querido, bom dia, obrigada pela presença. Bom, então quem tiver sem o som, saia da live e entra novamente que o som é restaurado, tá bom? Ah, meu tio, obrigada pelo carinho, obrigada. Aqui no TikTok temos a Maria de Fátima, Márcia Baggio, Doutor Edson, bom dia. Juliana, bom dia. Feliz, olha, bom dia. Divino, Everson, Lila Rodrigues, Inês, Maria Conceição, Vitória. Sintam-se todos abraçados por mim. Muito obrigada pela presença. Não vou falar o nome de todo mundo porque não dá tempo, né, gente? Mateus 6, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Discípulo tem várias definições, mas a definição principal do discípulo é que ele é um aprendiz. Vocês concordam comigo? Então, Jesus está dizendo assim, olha, se você quer aprender comigo, se você quer ser meu discípulo, me ter como seu mestre, como seu professor, você precisa negar a si mesmo, pegar a sua cruz para me seguir, para poder aprender. E se você olhar lá em Mateus 11, 28, fala, se você vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para esse alívio chegar até você, você precisa aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis o descanso para a sua alma. Porque eu vou colocar sobre você, Mateus 11, 28 a 30, que está esse texto. O meu jugo e o meu fardo. Esse versículo eu já li várias vezes, eu tenho certeza que a gente já viu várias interpretações sobre ele, mas hoje o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito específica, eu queria repartir com vocês sobre esse texto. Tomar a sua cruz e siga-me. A cruz é um lugar que só cabe um, você concorda? Não dá para pregar várias pessoas ali na cruz, é apenas uma pessoa, cabe uma pessoa. Então, a Bíblia, aqui Jesus está dizendo para os discípulos, eu preciso que você carregue a sua cruz e siga-me. O que acontece? A cruz tem vários significados, para a psicologia, emocionalmente, espiritualmente. Os junguianos, né, dentro da psicologia, eles acreditam que a cruz, no aspecto psicológico, a cruz ela pode representar um ponto de encontro. Um ponto de encontro entre o consciente e o inconsciente. Entre eu e o outro. Pode também representar um equilíbrio espiritual e material. E o fato de carregar a própria
a própria cruz para a psicologia junguiana é a pessoa enfrentar as próprias dores, os próprios monstros, os próprios medos, as próprias dores, enfrentar, não fugir. Então, ter a coragem de encarar os próprios medos, as próprias dores. Para o aspecto emocional, quando se olha para a cruz, a gente vê o quê? Sacrifício, dor, entrega, sofrimento, mas também transformação, porque no aspecto emocional, o sofrimento ele pode ser transformador também. E no espiritual é um dos símbolos mais poderosos para o cristianismo. Um dos símbolos mais fortes do cristianismo é a cruz. E a cruz representa salvação, representa o ponto de encontro entre o homem e Deus, representa também dor, humilhação, sacrifício, vergonha, desprezo, um lugar de exposição, um lugar solitário. Então, quando Jesus fala assim, olha, se você quer vir após mim, se você juntar com Mateus 11:28, você entende que ir até Jesus é o único lugar que a gente encontra o quê? Alívio, descanso, onde toda a nossa sobrecarga, aquele peso que a gente não dá conta, ele traz alívio. Mas nós precisamos aprender dele. O que nós precisamos aprender? Qual foi a atitude de Jesus diante da cruz? Ele não parou, ele não desistiu, ele carregou o peso que às vezes eu e você queremos carregar, que é o peso das outras pessoas. Nós arrastamos o outro conosco. E Jesus falou, esse peso é muito para você. Você tem que olhar e aprender de mim e receber de mim o meu fardo, não o fardo que seus pais deixaram em você, não o fardo que um trauma, um abuso, uma exclusão, uma traição. Porque muitas vezes nós queremos levar para Deus essas pessoas. Senhor, o Senhor muda essa pessoa. O Senhor faz essa pessoa pagar o que fez comigo. Você está levando a pessoa para todo lugar que você está indo. E Jesus fala, é para você olhar para mim. E apresentar para mim os seus sentimentos, as suas dores. Eu não sei quem teve filho aqui, as crianças, quando elas brigam entre elas esperam que um adulto vá e puna o que está errado. E muitas vezes, enquanto aquela punição não vem, a outra não para de chorar. A outra criança para de chorar quando ela vê que o que machucou ela foi ferido e foi punido de alguma maneira. Mas às vezes a criança não para de chorar, porque ela não viu que ela não foi protegida, ninguém defendeu ela, ninguém puniu quem machucou. E é isso, nós somos assim como crianças. Nós carregamos as nossas dores, que já não é fácil carregar nossas dores. Nós ainda carregamos as outras pessoas com a gente. Porque a gente fica olhando por que a pessoa não está pagando o que ela fez, por que Deus não puniu, por que Deus não retribuiu o que fez. Você está carregando essa pessoa e essa pessoa não é fardo seu. As pessoas que falharam, que erraram com você, que colocaram você num lugar de cruz, de solidão, de desprezo, de humilhação, você não dá conta delas. Então, o que Jesus está falando é, não olhe para os lados. Olha para a dor, para o rombo que está na sua alma e olhe apenas para mim, me siga. Porque se você ficar parado chorando, esperando retribuição para as coisas que te aconteceram, você não vai aprender de Jesus. Não vai ter o poder de ser restaurado. Porque lá em Isaías 53:5 fala, ele foi ferido com o objetivo de nos salvar. Ele foi humilhado, ele sofreu para que nós fôssemos restaurados. E ele foi quebrado, ele foi moído para que nós fôssemos curados. Jesus pagou um preço alto para que você fique parado, dando birra no lugar que você está de dor. E não vai para frente, e não prospera, e não segue sua vida. Você fica parado, esperando que alguém venha
punir seus opressores, punir seus algozes, esperando a hora que eles vão pagar. Esperando, você está carregando essas pessoas e elas são pesadas para você, porque cada pessoa tem um tempo para ser transformado, tem um tempo para ser restaurado. E Deus está preocupado com você nessa história toda. Ele está dizendo, olha, eu tenho descanso para você. Você foi quebrado? Eu não vou fazer remendos na sua vida. Porque se você ficar parado, você está buscando remendos. Deus não remenda um vaso quebrado. Ele faz de novo. Lá em Jeremias fala que quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, ele faz um novo, ele faz de novo. E muitas vezes você não sai do lugar, você não é refeito, não é reconstruído, porque você está quebrado na mão das pessoas. Você tem recebido piedade, compaixão das pessoas, as pessoas olham para você e ficam com pena, e isso te traz um certo alimento. E aí você conta todo o seu lado da história para todas as pessoas e elas sentem pena. Só que esse alimento de pena, de piedade que as pessoas têm, não é um alimento eterno. Você vai ter fome de novo, que as pessoas tenham pena de você, que as pessoas tenham dó de você. E vai indo, as pessoas vão cansando de você, porque elas também têm a cruz delas para carregar, não dá conta de você. Por isso se quebre nas mãos do oleiro. Se rasgue nas mãos do oleiro. Muitas vezes a pessoa fala assim, minha sogra é minha cruz, meu marido é minha cruz, meu chefe é minha cruz. A gente dá nome da cruz que a gente carrega para as pessoas, vocês já perceberam isso? A gente coloca na cruz que a gente carrega, a gente coloca o nome das pessoas. E na cruz que você carrega não cabe pessoa, só cabe você. Então é o seu nome que está nessa cruz que você vai carregar. É todo o que você foi desprezado, o que você foi humilhado, o que você foi traído, o que você foi excluído, a sua dor. A cruz, ela representa isso mesmo. Toda vergonha, toda dor, toda humilhação. Jesus é o único que entende, porque foi ele que passou sozinho por todas essas coisas e ele tem cura para sua alma. Então você precisa olhar, pegar a sua cruz. O que é a sua cruz? Segundo a teologia que eu desenvolvi, é a nossa vida, é a nossa história. Talvez você não concorde, mas eu creio firmemente nisso, de que a cruz que a gente carrega é a nossa história. E quando fala negar-se a si mesmo, é abrir mão da sua própria justiça, abrir mão do seu próprio julgamento, da sua própria condenação, de condenar os outros, de julgar os outros, de querer retribuição, é abrir mão de si mesmo, do que você quer, do que você deseja. O que a gente quer, gente, quando alguém faz mal pra gente? Que o outro pague. E Jesus está falando, eu quero que você abra mão disso e olhe para mim. Cada pessoa Deus vai tratar segundo as suas obras. Isso a palavra de Deus diz. Toda pessoa vai ser julgada segundo as obras que fazem. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E não é você que vai estar com a arma na cabeça da pessoa, obrigando ela a colher as coisas, porque você está cuidando da sua vida. Você está olhando para Jesus. Você está com a vida leve, você está com um fardo leve, porque o fardo que você está levando é o que Jesus coloca em você, que é um fardo de libertação, é um fardo de cura, é um fardo que restaura, e toda dor e humilhação que essa cruz que você carrega da sua história trouxe para você, te quebra no lugar certo, na hora certa, nas mãos do oleiro. E ele não faz remendos, que é isso que o inimigo das nossas almas, Satanás, faz conosco quando nós não estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos fazendo pequenos remendos com a nossa dor, com o que nos causou humilhação, com o que nos causou aprisionamento, com o que nos causou dor, ferimento. Com a nossa fuga, com a nossa distância de Deus, nós vamos fazendo pequenas adaptações e vamos sobrevivendo. E ao sobreviver, cheios de remendos, nós olhamos e enxergamos o quê? Dores, dores, dores. Nós não ficamos livres porque nós estamos carregando pessoas. As pessoas que a gente não consegue liberar, nós estamos carregando além da nossa história. A gente está carregando a história dos outros, das outras pessoas. E Jesus fala assim, você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu discípulo? Você quer aprender, ser um aprendiz, aprender a viver? Você quer aprender
a se relacionar com pessoas, você quer aprender a ter paz, você quer aprender a ser reconstruído, você quer entender os novos ciclos, as novas etapas que eu tenho para você. Então você precisa negar esse seu desejo de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser notado. Quantas vezes nós ficamos num lugar de emburramento? A pessoa está emburrada. Em Goiás fala assim, fulano emburrou. O que é emburrou? A pessoa fica ali, curtindo aquela dor, se sentindo injustiçado, querendo que alguém venha e fale, mas o que aconteceu? E às vezes ninguém chega para te perguntar o que aconteceu. E você fica ali emburrado, curtindo a dor. Um peso tão grande. E tem pessoas que estão aí, engraçado que fala emburrado. É meio burro, né? A gente carregar o peso dos outros. Pega a sua dor. O que a cruz representa? Dor, humilhação, sacrifício, mas também representa entrega, representa conexão de nós com o Pai. Porque Jesus é a nossa árvore da vida. Aquele que nos dá vida eterna. Não só vida aqui e nem só vida depois, é vida sempre. Quem crê em mim já tem a vida eterna. Tem gente que acha que só vai ter descanso, só vai ter paz depois que morrer. Ainda bem que eu aceitei Jesus quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu tinha 8, quando eu tinha 12, quando eu tinha 13. Ainda bem que eu aceitei Jesus, porque quando eu morrer eu vou ter paz. Aquele que está conectado é como árvore plantada junto às correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto e as folhagens não murcham. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando nós nos aquietamos, Ele age. Quando nós nos aquietamos nos braços dEle, Ele nos reconstrói, nos refaz. Então Jesus disse para os discípulos e diz nessa manhã para você, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Abra mão de tudo que você tem vontade, todos os seus desejos, às vezes de ficar nesse lugar aí curtindo dores que são arremendos na nossa vida que não deixa você sair do lugar. Você foi quebrado, você foi humilhado, você é uma pessoa de dores. Essa é a sua cruz. Essa é a sua cruz. Você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, se eu tenho que mudar a cabeça daquela pessoa, se eu preciso transformar a vida do meu filho, se eu preciso transformar a vida do meu chefe, eu não aguento mais ter perturbação no meu trabalho. É a sua cruz. Senhor, muda o meu entendimento. Eu não quero mais ficar sofrendo por causa do meu filho. Eu não quero mais ficar sofrendo por causa do meu cônjuge. Eu não quero mais ficar nesse lugar de sofrimento todo dia por causa do meu chefe. Essa minha cruz é o meu sentimento. A minha cruz, aqui está meu desprezo, que eu fui desprezado. Aqui está toda a humilhação minha. E você fica às vezes colocando as pessoas. Fica colocando as pessoas. Do mesmo jeito que é uma brincadeira, você fala, minha sogra é minha cruz, meu chefe é minha cruz. Isso é uma brincadeira que as pessoas fazem, mas na realidade é isso que a gente faz. A gente olha para a nossa cruz e acha que é o que os outros nos fizeram. É o que aconteceu que os outros... Isso não é a sua cruz. Os outros não é a sua cruz. Você não pode pegar os outros e pôr na cruz que você está carregando. Porque cada pessoa, no tempo certo, Deus vai cuidar. Deus vai refazer, Deus vai reconstruir, Deus vai salvar. Então pegue a sua cruz, a sua humilhação, a sua dor, a sua indignação, o seu rombo e fala, tá aqui, me ajuda a olhar isso diferente. Me reconstrói, eu não quero ficar remendando pedaços de dores. Eu quero que o Senhor me transforme, eu tô quebrado. Deus não faz arremendo, Deus refaz, Deus reconstrói. Enquanto você fica colocando nomes de outras pessoas na cruz que você precisa carregar, você está carregando o seu peso diário de dores, de lutas e ainda está carregando um monte de gente. Libera perdão para essas pessoas. Fala, Senhor, cuida delas e eu tô aqui. A minha cruz está aqui, a minha história. Na minha história tem traumas, na minha história tem traição, na minha história tem... Mas essa aqui é todo o meu sentimento, as minhas emoções. Eu estou me sentindo dessa forma e eu sei que quebrado como estou, o Senhor é o único oleiro que pode me refazer, me reconstruir. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão viver arremendando os pedaços. O que é arremendar pedaços? Estou acostumado. Vou arremendando, vou vivendo a minha vida.
tá pesado, tá difícil. A gente só fala, só abre a boca para dizer o quanto tá difícil. O Cristo de Nazaré, ele já levou sobre ele sabe. Ele é o único que sabe o tanto que é difícil para você. Ele é o único que entende a profundidade da dor que você carrega. Então, quando Jesus fala assim para os discípulos, se vocês querem vir após mim, vocês querem ter a vida que eu tenho para vocês, então negue-se a si mesmo. Pega todo esse desejo, essa vontade de vocês, entrega para mim. Fala assim, eu tenho vontade disso. Eu queria que o Senhor fizesse isso. Mas eu sei que o Senhor tem o seu tempo, então não vou me preocupar com o outro. Faça em mim. Me faça de novo. Me faz olhar para esse problema do jeito que você está olhando. Porque do jeito que eu estou olhando só do jeito que eu entendo. Que Provérbios fala, não se apoie no seu entendimento, porque você só vê a aparência, mas Deus vê a intenção do coração de todas as pessoas. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa aprender mais sobre Jesus, porque Ele é o único especialista e quem entende de cruz é Ele. E como foi que Jesus reagiu diante da cruz? Como ovelha muda. Ele morreu, ele sofreu, foi exposto ali, humilhado. E por mais que você sofra, por mais que você tenha tido humilhações na sua vida, por mais que você já tenha tido vergonha na sua vida, foi exposto ali sua vulnerabilidade para todo mundo, por mais que isso foi difícil para você, não chega perto de tudo que Jesus sofreu na cruz por mim e por você. Então Ele entende. Então negue-se a si mesmo. Sabe, pega essa sua vontade de ser notado, de que alguém se compadeça de você, de que alguém te tire desse lugar e olha para Jesus. Pega todo esse seu direito, você mesmo, fala assim, eu tô aqui. Eu não vou ficar aqui querendo que o Senhor mude ninguém, eu quero que o Senhor mude a mim. Porque eu quero ter vida, a vida que Jesus derramou na cruz do Calvário para mim. E essa sua cruz, essa sua história, toda essa sua dor, humilhação, é a sua cruz. Tudo que você já viveu até aqui, isso é a sua cruz. Jesus fala, é só você aprender de mim que você vai encontrar descanso. Porque Jesus veio não só para te dar uma vida eterna. Ah, vou ter descanso lá no céu, eu vou descansar. Deus tem uma vida para você viver abundante hoje. Apesar de, além de, Ele é a sua força. E Ele faz você olhar para os seus problemas e para o seu caos na perspectiva dEle. E isso vai passar. E você vai ser reconstruído e refeito. Porque Deus tem coisa nova para você. Deus fala assim, olha, eis que faço nova todas as coisas. Eu vou abrir um caminho no deserto, eu vou fazer brotar riacho no ermo. Porque Deus, Ele é criador não só lá de Gênesis 1, não. Ele é criador sempre. Ele pode criar e trazer à existência algo para você viver na próxima estação. Mas isso só se você olhar para Ele, para o autor e consumador da sua fé, e parar de dar nomes para a sua cruz e colocar o seu nome ali e dizer, eu quero ser transformado. Porque toda dor que você passa na cruz, junto com Jesus, é transformada e traz transformação. Traz paz, traz um novo entendimento, uma nova visão de como você vai encarar seu chefe, as pessoas, os seus algozes. Você vai olhar para elas do jeitinho que Deus olha. E como é que Deus olha para o seu algoz? Com compaixão. Querendo salvar seu algoz. Porque o nosso inimigo não são pessoas, o nosso maior inimigo são principados e potestades. As pessoas são apenas usadas pelo inimigo das nossas almas para trazer dor e sofrimento para nós, mas nós não vamos ficar nesse lugar de vítima, não. Nós vamos nos quebrar todinho, mas na mão do oleiro, para ser refeito e reconstruído. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua história, toda a sua história de dor, e siga-me. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, de 28 a 30. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. E eu vou orar por você agora. Coloque a mão no seu coração. Senhor, aqui estão a vida. Os meus irmãos estão aqui nessa live. O Senhor conhece a dor de cada um, sabe qual é a cruz de cada um. Que em nome de Jesus os meus irmãos possam olhar agora para a cruz que tem nas mãos, na perspectiva que o Senhor quer que eles olhem.
que eles possam descansar que o Senhor vai fazer cumprir a obra na vida de todas as pessoas que passaram na vida deles e que de alguma forma os feriram, os machucaram, os colocaram num lugar tão difícil, escuro de dor, que o Senhor tem o tempo certo para tratar. Mas o Senhor hoje está olhando para eles que estão quebrados, se sentindo, às vezes, talvez tem pessoas aqui nessa live que estão totalmente desesperadas diante de tanta dor. O Senhor, o Cristo de Nazaré, é o único que pode entender a intensidade desse desespero e pode fazer tudo novo e trazer um renovo, trazer novidade de vida para os meus irmãos. Então eu peço que o Senhor, Espírito Santo, os abrace, os ajude a enfrentar e a encarar as próprias dores, o que estão sentindo neste momento, e descansar que o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, tem poder suficiente para nos livrar dessas dores, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que é liberado dentro de nós. E nós te damos agora, Senhor, toda a autoridade que é te dada no céu e na terra. Nós te damos, Senhor, a autoridade na nossa vida e liberamos aqui que o Senhor tem livre acesso a toda a cruz que carregamos. Estamos aqui quebrados nas tuas mãos. Por favor, Senhor, nos reconstrua, nos refaça. Nos ajude a não viver de remendos, carente de amor das pessoas, carente de aplauso, de atenção. Nós não precisamos disso, porque o Senhor nos torna plenos, o Senhor nos torna completos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda dor que você tem no corpo, doença ou enfermidade de alma, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe a vida de vocês, que hoje seja um dia onde você olhe para todas as suas dores, do jeitinho que Deus tem olhado, e tornando o seu caminho leve, e você encontre descanso para essa sua alma perturbada, que tem carregado tanta coisa e peso que não é para você levar. Cada um tem que carregar seu fardo, você não precisa carregar o fardo do mundo nas costas, porque Jesus já fez isso no seu lugar. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.